É uma alegria, meus amigos, estarmos juntos mais uma vez. Que bom que nos foi permitido mais um encontro, para nós refletirmos mais um pouquinho. Na verdade, a maioria das coisas nós já sabemos, mas é esse refletir, esses encontros que nós temos, que são sementes, são adubo que nos motivam, nos inspiram e nos empurram para diante. A lição de hoje é a de número 56, da obra Vinha de Luz, de autoria do Emmanuel e psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 56, então, e tem o título Maiorais. Então, vamos ver o que essa lição traz para a gente de ensinamentos hoje. Eu vou fazer para vocês a leitura e aí fazemos as reflexões. O Emmanuel, como sempre, extrai um trecho de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, que diz o seguinte: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Então, essa é uma fala de Jesus, que está em Marcos. E vamos, então, fazer a leitura e ver por que é que Jesus disse isso. Só para contextualizar, né, aqui antes, por que é que Jesus disse isso para os 12 apóstolos? Ele disse porque numa viagem, né, vou falar bem por alto, numa viagem de volta, os apóstolos todos vieram então conversando ali, discutindo, e eles queriam saber quem era o maior dentre eles, quem era o preferido de Jesus, quem ficaria à esquerda, quem ficaria à direita. E a viagem toda vieram então conversando, argumentando, né, por que esse, por que aquele. E quando então chegaram, é claro que eles foram perguntar para Jesus, né, qual seria então o maior deles, né, o mais preparado para seguir o mestre, ser o seu representante. E aí Jesus então diz para eles isso, que quem quiser ser o primeiro, que seja o último e sirva a todos. E não só ele disse isso, como ele pegou então a bacia com água e começou a lavar os pés de cada apóstolo. Lembrando que essa era uma tarefa bastante simples, de um serviçal, era o escravo da casa quem fazia isso, porque as pessoas chegavam, vinham a pé, chegavam com os pés empoeirados, né? E o escravo, então, lavava os pés da pessoa. Então, Jesus, com esse gesto, quis dizer e ensinar que o servir é o cerne, deve ser a maior alegria e é o que representa a grandeza de um espírito. Então, esse é o contexto. E o Emmanuel, então, pensando esse trecho, vem nos falar. Então, Emmanuel diz assim: maioral, aquele que mais se sobressai. Desculpa, aqui fui eu que coloquei, né, para dizer o que é o maioral, né? Então, maioral, a palavra, é aquela pessoa que mais se sobressai, que é o AIS, né, o mais capacitado naquela área que ele domina, é um chefe, é alguém que se destaca, o líder. Então, é isso que é o maioral. E agora sim, o Emmanuel. Então, ele diz assim: ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibi-los facilmente. Só fazendo um parênteses, né? Então, ele está dizendo aqui
que ser o primeiro aqui na Terra, no mundo material, não é coisa complicada, não, que é coisa simples. Na verdade, a gente sabe que não é tão simples assim, né? A gente se destacar no trabalho, por exemplo, em alguma habilidade, cozinhar, ou lidar com os números, ou ser um atleta, ou ser muito bom com as letras. A gente sabe que não é tão simples. Mas o Emmanuel, quando diz isso, está fazendo a diferença, a ponderação para a gente de que as coisas do espírito estão num outro patamar, né? Por quê? Porque as habilidades aqui da Terra, com muito estudo, com muita dedicação, com a parte intelectual, nós conseguimos em algum momento alcançar, né? Exige um esforço ali técnico, mecânico, mas aí ele vai falar depois das coisas do espírito. E ele então continua: os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Presunçosa é aquela pessoa que se acha, né? A que se acha superior, que se acha melhor que os outros, que os demais. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Aqui fica um pouco mais grave, porque arguto significa aquela pessoa esperta, malandra, e sofista é aquela pessoa que pratica o sofisma. O sofisma, ou ser sofista, é a gente mentir, enganar, dizer o que for preciso para convencer. Lembra a todos nós o momento que a gente está passando? Momento de inteligência artificial, né? De vídeos montados. Então, nessa frase, ele está falando disso, daquelas pessoas que dizem qualquer coisa para convencer, não importando que seja mentira. E ele prossegue: os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Então, cada um brigando pela sua denominação, pela sua religião, então a minha só que salva, a minha que é boa, né, os meus princípios que são os herdeiros de Jesus, coisas do tipo. E ele segue: em política, muitos dos maiorais são tiranos. Isso a gente quase não vê, né, gente? Coisa extinta. Na verdade, em se tratando de qualquer relação política, né? No lar, inclusive, no condomínio, em qualquer lugar onde haja relação de poder, muitas vezes a gente não reconhece, né, aquela pessoa que a gente conhecia antes, depois que ela assume um cargo qualquer. Então, ele está falando disso. Embora, infelizmente, hoje na política nós tenhamos ainda muitos líderes tiranos, cruéis, que obrigam as pessoas a seguirem aquilo que a pessoa quer, né? E ele diz ainda: no comércio, inúmeros são exploradores. E nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar, ou seja, às criaturas de maneira geral, né, a qualquer um de nós. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória, ou seja, obrigatória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhes procuram a colaboração fraterna. Então, aqui ele falando, né, um pouco antes, falando do comércio, né, igualmente as relações comerciais, as relações dos números, dos negócios, são feitas não só no mundo material, mas também nas questões espirituais, né. E aí, nessa última parte, ele então diz que ser o primeiro
nas coisas do verdadeiro cristianismo, né, ou seja, no Evangelho de Jesus, aí é que são elas. Por quê? Porque é o primeiro no mundo do espírito, aqueles como Jesus falou, aquele que, enquanto tiver ainda uma pessoa que ainda não está evoluída, que ainda não está com a sua consciência guiando para o caminho do bem, eles não descansam. Então, eles não pensam nunca em si. E aí a gente nem consegue pensar nisso, né? A única coisa que se aproxima para a gente desse servir é o papel de pai e mãe, né? Porque, com raras exceções, os pais, talvez principalmente a mãe, né? Se o filho está doente, não, nem se pensa que a mãe vai deitar e dormir. Não vai, vai ficar ali vigilante, né? E em todos os cuidados com ali o bebê, e depois os filhos crescem, e isso não alivia. Aí as preocupações vêm com a nora, com os netos, e não acaba nunca. Então, talvez seja a nossa referência para lembrar desse servir, né? Mas aqui, então, o Emmanuel está falando, assim como Jesus falou, que essa deve ser a tônica, e que está tão distante para nós. E aí, o Emmanuel, então, vai encerrando, e ele diz: é por isto que em todas as escolas cristãs há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. Ele dá valor a todos que trabalham, né, em prol do semelhante, da religiosidade, mas ele diz que apóstolo são raros. Nós ainda vamos falar disso, né, de o que é ser apóstolo. E ele então encerra: de modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino, ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, poucos surgindo com o desejo de servir em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Emmanuel. Então, aqui ele encerra nos dando aquele enquadramento de sempre, né? Com amor, mas nos enquadrando, dizendo que, em síntese, quando nós estamos em situação aparentemente superior, nós, muitas vezes, a nossa atitude, às vezes mesmo sem querer, é de humilhar a outra pessoa, né? Ou a gente faz com facilidade, né? Quando para a gente dar conselho, por exemplo, para a situação da outra pessoa, a gente tem todas as saídas, a solução, e a gente ensina com propriedade, né? Mas se a situação for inversa, não é da mesma maneira. Então, é disso que ele está falando, que se temos uma posição de aparente superioridade, nós ainda fazemos mais isso, né? Humilhamos a pessoa, ao invés de auxiliar em silêncio, como ele diz. E quando eu vejo essa lição, que fala, a essência dessa lição é nos trazer a reflexão do servir. E aí eu fiquei pensando, né, nela, falei, puxa vida, mas isso está tão distante para nós, né? Vamos combinar que está muito distante. Como eu falei, o que a gente consegue pensar nesse próximo, né? Só um rascunho desse servir é o papel dos pais. E aí a gente fica pensando, e esse devo ser eu, essa pessoa em serviço sempre, como é que eu vou fazer isso, né? Que eu ainda sou tão egoísta, eu penso no meu bem-estar primeiro, ou dos meus, como é que eu vou conseguir fazer isso?
E eu me lembrei nessa lição do Judas. É o Judas, um dos 12 apóstolos de Jesus. Aquele que fez aquela marmelada, aquele equívoco, que acabou entregando Jesus, né, aos doutores da lei. E aí eu me lembrei que eu nunca olhei para o Judas o criticando, o julgando, ou fazendo aquele escárnio, né? Ah, mas esse Judas. E eu me lembrei disso, né? E aí eu fui pensar por que será, né? Eu acho que é porque eu me sinto tão, tão mais próxima do Judas, né? O Judas, acho que para mim é tão humano, tão nós, aqui, enquanto estamos ainda num planeta de provas e expiações. O Judas somos nós. E vejam que ele tinha certeza que fazia uma coisa boa. Quando eu entendi isso, ainda quando a gente tem aquela orientação do catolicismo, né? É mesmo um Judas que só mostra ali que ele traiu Jesus e tal, e tem a malhação do Judas. Mas quando eu entendi tudo o que aconteceu, aí eu não atirei mesmo nenhuma pedra no Judas. Porque eu tenho certeza que eu não faria melhor, pelo menos. E ele, por que eu disse que ele tinha certeza que fazia uma coisa boa? Porque ele pensou assim: olha, Jesus é muito bom. Ele não está acostumado com essas coisas aqui do mundo, doutores da lei, e sinédrio e tal. Então, vou fazer assim: vou lá, faço um acordo. As 30 moedas era ali só para a caixinha, na verdade. Mas o acordo mesmo era que ele, Judas, teria um cargo elevado e em troca de entregar Jesus. E aí ele pensou: bom, eu entrego Jesus, Jesus primeiro é o Todo-Poderoso, né? Vai saber se sair dessa. Segundo, eu vou ocupar um cargo importante. E aí eu liberto Jesus. E aí a gente impõe aqui, né, o que hoje a gente chama de Evangelho de Jesus. Essa foi a ideia dele, do Judas. Era isso que ele pretendia. Embora de boa intenção, né, o inferno esteja cheio, como diz o ditado, mas foi essa a intenção dele. Por que que eu digo que o Judas é tão nós? Porque a todo momento nós, munidos do nosso ponto de vista, até mesmo das nossas convicções, das nossas certezas, o que que nós fazemos? Nós fazemos. E muitas vezes a coisa dá tão errado por séculos e séculos na nossa vida, né? Ou dos outros, ou até do planeta, dependendo do que seja que a gente faça, porque a gente achou que era daquele jeito, que era o servir. Então, Jesus disse tudo como é que era para fazer, como é que era para servir, desenhou. Mas a gente sempre acha, será que a gente não é assim também? A gente é assim também, a gente acha que sabe mais até que Jesus, que fala, não, Jesus, eu tenho um jeito que vai dar muito mais certo. Então, essa reflexão é de ouro para nós. E tem outra coisa, os 12 apóstolos, a gente sabe, foram escolhidos a dedo por Jesus, né, pela equipe espiritual. Por quê? Porque era uma tarefa muito difícil e tinham que ser espíritos, como Jesus disse, que o fardo é proporcional à força, à condição do espírito, tinham que ser espíritos que dessem conta daquela tarefa árdua. Não foi fácil a vida deles, muito pelo contrário. E aí a gente fala assim, nossa, mas o Judas traiu Jesus daquele jeito. O Pedro negou Jesus. Nossa, mas esses eram ainda melhorzinhos? Foi o melhor que encontraram? Né? De repente, né? Alguém mais exigente vai pensar.
eles eram, sim, espíritos de muito maior envergadura, de elevada envergadura, mas isso é para a gente ver que quando a gente está aqui, como é difícil, como a gente está nesse mundo material, nesse mundo de carne. E por que que eles falharam? A gente foi pensar, mas por que que eles falharam? Eles não tinham o apoio da espiritualidade? Puxa vida, custava dar uma mãozinha para eles? Claro que eles tinham, né? Mas por que que eles falharam? Um momentinho de invigilância. Ai, o orai e vigiai, a todo momento nos ensinando. Um momentinho de invigilância. Pedro, no momento de invigilância, embora Jesus tenha avisado para ele, ele ficou com medo e ele negou Jesus. E o Judas, igualmente, só para falar desses dois, né? As convicções que ele tinha, o jeito que ele achava que o mundo devia ser dirigido, no momentinho de invigilância, ele sintonizou com sombras que igualmente gostavam de ver o circo pegar fogo, que pensavam só nas coisas materiais, e ele caiu. Então, é a segunda reflexão para nós. A vigilância, a todo momento que a gente lembrar, pelo menos. E aí, eu trouxe para nós uma poesia, porque as poesias, pelo menos as de bom, eu ia falar de bom tom, mas as de boas palavras, de bons ensinamentos, vamos dizer assim, né? É claro que elas podem ser inspiradas, né? E para mim, essa é uma poesia inspirada. Ela chama Deus me proteja. Ela foi também inspirada nessa oração, né? De Deus me proteja, mas eu acho que cabe muito aqui para também deixar as reflexões para nós. Então ela diz assim, ó: Deus me proteja de mim. Como assim de mim? Deve estar errado. E da maldade de gente boa. Mais errado ainda, né? Da bondade da pessoa ruim. Deus me governe e guarde, ilumine e zele assim. Então, vamos ver esse trecho. Como assim Deus me proteja de mim? Será que eu preciso de proteção de mim? E não? Quantas vezes nós somos o nosso próprio algoz, né? O nosso carrasco, nós é que botamos as coisas a perder. Quantas vezes nós somos o nosso obsessor? Nós somos nosso auto-obsessor? Quantas vezes? Então, olha que interessante que numa oração, quanta reflexão, quanta verdade inserida para a gente pensar. E depois, Deus me proteja da maldade de gente boa. O que será que isso quer dizer? Vamos pensar, como o nosso tempo é curto, né? Mas vamos pensar quem nos faz mal. Vamos pensar só, por exemplo, nos últimos 5 anos. Quem nos fez mal, e estou falando só assim, ó, quem nos feriu, nos magoou, nos fez chorar, nos fez sofrer, nos fez ter alguma perda, qualquer coisa nesse sentido que nos fez mal, nos fez sofrer. Nos últimos 5 anos, quem foi que fez? Foi quem está bem próximo de nós ou foram desconhecidos? Porque a gente sabe que está num mundo de provas e expiações, de gente muito má, de muita maldade. Se a gente assistir à TV, aos telejornais todo dia, ou se a gente souber das notícias da nossa cidade todos os dias, nós vamos ver maldades mil. Mas olha que interessante. Se a gente for olhar, quem nos faz mal é quem está próximo de nós. É quem nos ama, é quem a gente ama. E o contrário, né? Porque a gente não é essa vítima também, né? Boazinha. E aquilo que a gente também faz aos outros. Mesma coisa, mesmo período. A gente faz mal para os desconhecidos, para as pessoas lá do trabalho, para quem está bem perto de nós, nossos familiares, o cônjuge, os filhos, os pais, os amigos, os funcionários
do prédio, do trabalho que nos servem. Não é a mesma coisa? Então, olha que interessante. Então, Deus me proteja da maldade de gente boa, traz para a gente muitas reflexões e que importa a gente parar e pensar, puxa vida, mas eu então, que sou uma pessoa boa, nunca matei ninguém, nunca roubei, não desejo mal para os outros, dou só umas escorregadas, quer dizer que eu faço mal, mesmo sendo essa pessoa boa que eu me considero, e faço mal àqueles que eu amo. Sim. Então, será que não dá para dar uma caprichada nisso? A outra oração diz assim, né? Então, me proteja da bondade da pessoa ruim. Por que que ele está dizendo isso, né? Até ironicamente. Porque a pessoa ruim, a gente fala da pessoa ruim, não sai nada de bom, né? E quando ela faz uma coisa boa, você desconfia. Pode ser nesse sentido, né? E pensando que a pessoa que está realmente imbuída, envolvida nesse mal que pode ser ações, ou só pensamentos, ou só sentimentos, fazer uma coisa boa ou nos fazer uma coisa boa, geralmente tem um preço alto, né? Embora a gente não possa perder as esperanças sempre nas pessoas, né? Mas ele está dizendo aí nesse sentido, né, de que uma pessoa ruim não faz uma coisa boa. Há, por exemplo, maneiras de ferir, né? Por exemplo, eu falo que às vezes a gente faz como os bonequinhos e o alfinete, né? Que eu não vou associar a religiões, porque não vou falar daquilo que eu não conheço com profundidade, né? Mas todo mundo já deve ter ouvido falar, visto que faz-se o bonequinho de pano e tem lá algum jeito das magias, né, que se espeta o bonequinho para ferir a pessoa, aquele bonequinho representando uma pessoa e fere-se a pessoa, né? Então, muitas vezes nós somos esses alfinetes, né? Ao invés de ali nos bonequinhos, nas pessoas, e geralmente nessas pessoas que nós amamos, que nos cercam. Então, também vale a gente refletir sobre isso, né? Se mesmo conscientemente que nós queremos, né? Ferir, alfinetar as pessoas. Será que não tem um outro jeito de dizer o que a gente gostaria, de mudar a situação? Então, fica também para a gente pensar, né? Além disso, essa questão da pessoa, da bondade da pessoa ruim, vamos pensar naquelas tragédias que a humanidade, algumas viveu, o nazismo, sob a liderança do Hitler, a escravidão nos lugares todos, as ditaduras, como eu falei que ainda temos, as crueldades, elas nunca acontecem sem o apoio de pelo menos uma parte das massas, das pessoas. E isso, para mim, é chocante. Eu falo, mas como que uma coisa tão ruim tem apoio de, pelo menos, de uma boa parte das pessoas? Porque ninguém consegue liderar, fazer uma maldade desse tamanho, se ela não tiver alguém que execute, se ela, a Inquisição, por exemplo, né, que nós tivemos, a perseguição religiosa, aquelas torturas e crueldades, então a maldade, aí não é nem a bondade da pessoa ruim, né? É a maldade mesmo, né? Mas é a pessoa que é a pessoa comum, as massas, pessoas comuns como nós, mas fazendo parte de coisas tão cruéis e horríveis. E aí vou encerrar só a poesia, porque já usamos o tempo. Então ela diz assim: caminho se conhece andando, então, vez em quando, é bom se perder. Perdido fica perguntando, vai só procurando e acha sem saber.
Perigo é se encontrar perdido, deixar sem ter sido, não olhar, não ver. Bom mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem-querer. Então, aqui não está dizendo não para a gente pôr o pé na jaca, se perder porque não tem jeito mesmo. Não é disso que está falando. O que está falando aqui é justamente que marinheiro não se faz no cais, se faz em alto mar. Lá onde as ondas são bem altas. E aí o marinheiro testa as habilidades. Está falando só de a gente não ficar só esperando o tempo passar. Como a gente está falando do servir, do evoluir, a lição não vem desanimar a gente, não. Pelo contrário, vem nos trazer esse alento, que de passinho em passinho, tomando consciência realmente do momento em que a gente se encontra, não se iludir, e fazendo o pouco que a gente consegue, mas sempre fazendo igual atividade física, um exercício a mais, um exercício a mais. E aí a gente, como diz aqui no fim, né, usa o sexto sentido e sai distraído, espalhando bem-querer. Até a água parada apodrece, né? Então, é nesse sentido que ele está falando, para a gente fazer, não importa se vamos errar, não importa se não vai sair tão bem feito. Essa poesia é do Francisco César, e depois vocês podem procurar, vale a pena. Ela é uma música. Nós tivemos, né, encerrando então, nós tivemos, a espiritualidade nunca nos deixou nem sem modelo e nem sem auxílio. Então, eu falei que a gente ainda ia falar dos apóstolos, né? Nós tivemos, além dos 12 apóstolos, nós tivemos Madalena, nós tivemos Paulo, Santo Agostinho, Francisco de Assis, o Emmanuel, o Chico, a Madre Teresa, os anônimos, o Kardec. Como é que a gente vai esquecer do Kardec? Um divisor, né, de ensinamentos de Jesus. Então, sobre o Paulo disse sobre ser apóstolo o seguinte: porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 9. Então, isso é ser apóstolo, para a gente que quer saber. Se a gente ainda não pode oferecer isso, não importa. Cada um naquilo que pode oferecer, mas saindo da zona de conforto, sem a preguiça que nos deixa ali paradinhos, mas, como eu falei, até a água parada apodrece. Então, meus amigos, é essa reflexão que eu trago para nós, que a gente consiga, então, servir da maneira que nós formos conseguindo, mas com essa consciência e fazendo essas reflexões de que a gente precisa ser melhor, sim, e a cada dia, pelo menos um pouquinho. Que Jesus nos ajude, a espiritualidade amiga, e com certeza eles estão sempre conosco, e com o esforço a gente consegue sim. E aí, para encerrar o nosso encontro, vamos fazer então as vibrações. Esse é um servir, por exemplo. Vamos então doando o que há de melhor em nós, em nossos corações, em nossas mentes. Vamos então vibrando pelo bem espiritual de todo o nosso planeta. Vamos vibrando por todos aqueles que sofrem. Vamos vibrando também por todos os países, pelos seus povos, pelos seus governantes e líderes. Vamos vibrando pelos doentes, por aqueles que cuidam deles. Vamos vibrando pelo Brasil, pela nossa população, pelos nossos governantes e líderes. Que cada um faça a sua parte.
Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, por aqueles que se consideram nossos desafetos, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalho. E vamos vibrando por todos aqueles nossos entes queridos, amigos que estiverem necessitados, anônimos, que a espiritualidade use nossas vibrações para levar a quem estiver necessitado. Vamos vibrando pela nossa semana, que seja produtiva, de muita reflexão e servir, e que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara, a esta casa de Vicente de Paulo e as demais, e a todos que estão conosco. Que tenhamos uma boa semana. Muito obrigada.